Os petistas, nessa quinta-feira, dia 6 de novembro, estão totalmente apavorados porque eles viram que caiu aquele vídeo da Gleisi Hoffmann na rede social, que eu até coloquei aqui, que o G1 apagou, confessando que se taxarem as facções criminosas, o Comando Vermelho e PCC como terrorista, os Estados Unidos poderão invadir o Brasil. Agora, pasmem, eles estão totalmente apavorados e chorando. Eu vou colocar um vídeo aqui do Lindenberg Faria, dizendo que o Cláudio Castro é traidor. Eles querem colocar o Cláudio Castro na cadeia. O Cláudio Castro acabou de receber umas aeronaves vindas do Chile com apoio dos Estados Unidos para poder exterminar toda essa turma da facção. Acontece que tem um caderno que foi preso com o nome de políticos e isso eles não querem admitir. Eles não querem que ninguém fique sabendo sobre isso. Eu vou contar para você a partir de agora. Eu vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, para você se inscrever no canal. Você que está comigo já nessa tarde, noite do dia 6 de novembro do ano de 2025. Coloca aqui para mim de onde você está me assistindo. Qual é o local onde você está neste Brasil ou fora do Brasil me acompanhando. É importante que você se inscreva no canal, porque se você estiver passando aqui, ainda mais se você estiver passando pela primeira vez, assistiu, não curtiu e não colocou aqui para ser notificado, dificilmente você vai encontrar meus vídeos novamente. E na descrição tem um link para você participar de um grupo fechado que a gente tem, que é do WhatsApp. Tem 6.000 pessoas lá. São pessoas de fato que lutam pelo Brasil, que querem um Brasil melhor, que sabem que nós temos que lutar por uma condição melhor no nosso Brasil, e lá nós estamos todos os dias. Aí lá você recebe todos os vídeos, as coisas que acontecem no Brasil. Eu quero você lá junto comigo, tá bom? Muito obrigado você que me acompanha. Eu vou direto pro vídeo do chorão do Lindenberg Farias. Lindenberg Farias já sabe que é um cara, um fanfarrão do PT, mas eu gosto de colocar eles aqui para mostrar o tanto que eles estão apavorados. Olha aqui que ele fala, olha as acusações dele. Gente, esses bolsonaristas não se cansam de trabalhar e conspirar contra o Brasil. Vocês viram Eduardo Bolsonaro desde o começo. Era tarifa, era lei Magnitsky, eram sanções aos... Era não, né? São sanções, é a lei Magnitsky. E tem muita coisa vindo, porque eu tenho que ressaltar aqui que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, neste momento, está no resort particular de Donald Trump jantando com ele. Então vai vir muita coisa. Então não era não, é. Os ministros. Aí o presidente Lula, com toda a habilidade dele, consegue recompor uma relação. Teve química do encontro com Trump. Não teve nada. Não tem nem nada sendo feito. Olha o tanto que ele está suando. Olha o tanto que ele está apavorado. Teve a primeira reunião, a segunda reunião. Agora tem um grupo discutindo sobre tarifas. Aí eles vêm com a outra, pessoal. Que é esse projeto sobre terrorismo. Gente, isso é um absurdo tão grande. Primeiro ponto, não muda em nada o combate às organizações criminosas aqui no Brasil. Enquanto vocês estiverem no governo, não muda em absolutamente nada, a não ser com forças de fora. Conta aí. Ao narcotráfico, muito pelo contrário. Você sabe que a lei antifacção, apresentada pelo Lula, que tem que ser uma prioridade, a pena é de 16 a 30 anos. É mais do que terrorismo. O Cabral pegou 400 anos de cadeia e hoje está na cobertura no Rio de Janeiro fazendo vídeo, preparando para a eleição do ano que vem. Segundo, eles vão inviabilizar qualquer tipo de investigação contra a organização criminosa. Porque quando você tem terrorismo, é necessário entrar a União, a Polícia Federal. Então imagine, tudo que é caso estadual envolvendo o tráfico de drogas está federalizado. Isso não vai funcionar. Mas o que é mais grave é que a gente sabe as implicações para o país. Isso pode, a partir da classificação como terrorista, um país como os Estados Unidos, é congelar um ativo de um banco, as reservas financeiras do Brasil. Então agora eu entendi qual é o medo de vocês. E mais do que isso, intervenção militar. Não é por acaso que esses malucos mudaram o discurso. Vocês viram, eles perderam o discurso completamente. Depois que o Trump encontrou com o Lula. Aí o que é que o Flávio Bolsonaro fala? De intervenção, ataques norte-americanos aqui na costa, na Baía de Guanabara, do Rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro, a mesma coisa. Então esse discurso que eles fazem aí de narcoterrorismo é uma nova versão para tentar criar
intrigas na relação entre Brasil e Estados Unidos, no momento que o Lula está consertando tudo. Consertando o quê? O Trump não quer nem falar com o Lula. Eles, na verdade, querem criar uma cortina de fumaça. Porque sabe do que eles têm medo? Do governador do Rio? Eles têm medo é da Polícia Federal, é da Receita Federal, fazendo uma operação carbono oculto, aquela que prendeu muita gente, que envolveu o mercado financeiro, que apreendeu 3 bilhões de reais, sem dar um tiro, muita gente grande. Eles têm medo é disso. E é isso que vai acontecer. Para combater essas organizações criminosas, a gente sabe o remédio. É lei antifacção, é PEC de segurança e uma política integrada entre Polícia Federal e Receita Federal. Quando a gente vê essa turma do PT toda apavorada, a gente chega à conclusão que, de fato, esse discurso de classificar as facções é o caminho certo. Quando eles estão apavorados, quando eles estão contra alguma coisa, automaticamente já tem que ficar a favor. Porque eles são assim, eles querem proteger o deles. O medo é um só. É uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Porque os Estados Unidos não vai meter o pé na porta e entrar a troco de nada. Tem que ter lei que ampara. Tem que ter terrorismo, tem que ter um monte de coisa. Mas não é só isso. Nós estamos aí vendo que as sanções continuam, taxação continua, e esse discurso do Lindenberg Faria é um discurso falso, é um discurso mentiroso. Não tem nenhuma aproximação do Lula. Teve 3 reuniões, 3 tentativas de reunião. Falou, vai lá e conversa com o Marco Rubio. O Marco Rubio é o que vai resolver. O Marco Rubio falou, já mandei a lista para o Brasil. Alexandre de Moraes fora do Supremo Tribunal Federal. Presidente Bolsonaro disputando as eleições e voto impresso, entre outras coisas. Eles querem ignorar e passar essa conversa de que agora Cláudio Castro, Eduardo Bolsonaro, o Flávio e outras pessoas são os traidores da nação. Traidores são vocês, que tem aí um acordo, né? A culaia, tudo junto de quem roubou os aposentados, e até hoje nós estamos vendo só uma CPI prender um monte de gente, mas até agora ninguém viu os aposentados colocar o dinheiro no bolso novamente. Onde eu estava falando do Carlos, o cara teve a coragem de escrever que Carlos Bolsonaro não é fenômeno coisa nenhuma porque ele ficou não sei quantos anos como vereador. O que ele fez na vida? Ô retardado. O fenômeno de virada na internet, no âmbito político, chama-se Carlos Bolsonaro. Ele elegeu um presidente do Brasil. Porra, ele elegeu um presidente. Então, assim, cala a boca, burro. Eu tenho dificuldades. Se alguém quiser criticar coisas reais de Carlos, Flávio, Eduardo e do próprio Jair Bolsonaro, cara, eu sou, assim, aberto. Eu não tenho problemas. Porque eu faço essas críticas a eles. Tanto é que tem gente que não gosta. Até hoje tem gente que fica puta comigo por causa daquele negócio. Não liga pra mim, Bolsonaro. Eu tava puto de uma coisa que ele tava errando. Então, assim, eu tenho a liberdade de conversar com qualquer pessoa que tenha críticas à família. Não tem problema nenhum. Agora, mentir são outros 500. Tá? Eles conseguiram, sobretudo Carlos, com a internet, entendendo como a internet funciona, sem usar de subterfúgios criminosos, usando de adesão, engajamento, propósito, voluntarismo, né? Galera voluntária ali, trabalhando, ajudando. O Carlos revolucionou o que era a política por meio da internet. E o mais incrível, hoje, sabe qual é o argumento da galera com relação ao uso da internet para se candidatar? A internet não elege ninguém. Internet não elege ninguém. Internet não elege ninguém. Eu preciso de fundo eleitoral. Eu preciso do cara do Centrão comigo. Eu preciso do fulano comigo. Senão não vou conseguir se candidatar. Claro, você não tem histórico, você não conversa com o seu público, você não sai às ruas. Por esse último ponto. Veja, tem, óbvio, uma certa antecipação, né? Estão agindo de forma precoce em relação a esse caso. Veja, e se a gente tem um recurso para ser julgado, né? Por mais que a gente saiba o que vem desse recurso, como é que você antecipa o exame para ele poder ser preso? E se ele não for preso? Segundo o Supremo, né? Pois é, então o Supremo está pré-julgando? Então por que vai ter o julgamento se já julgaram? Pô, vamos fazer o exame para
levá-lo à cadeia ou para darem aval à cadeia para onde ele será levado, então está tudo decidido, não precisa ter recurso. Quer dizer, isso não existe. Na prática não é assim que funciona. Na prática, primeiro você julga, depois você determina para onde a pessoa vai, quando presa, e aí, no momento em que ela está sendo presa, que se faz o exame para alocá-la de forma correta. Mas essa atuação precoce, né, seja da Secretaria, seja do Supremo, seja do Moraes, só mostra o quanto tudo isso é político. Na prática também, em termos de recursos, nós temos de lembrar que depois desses embargos de declaração serem julgados, o processo não acabou. É muito comum que depois dos embargos de declaração, a defesa oponha outros embargos. E depois dos outros embargos, eu mesmo como advogado já fiz 1, 2, 3 embargos de declaração. Quando o juiz ignorou o que eu estava dizendo, eu fui e fiz de novo. Ignorou outra vez, eu fiz da terceira vez. A sentença não transitou em julgado. Não transitou em julgado. E aí, além dos embargos de declaração, tem ainda os embargos infringentes que a gente fala, que poderia levar o caso para ser avaliado pela segunda turma, e a segunda turma depois poderia fazer com que aquele caso fosse julgado pelo plenário. E alguém poderia pedir vista, e o recurso, então, portanto, poderia levar o Bolsonaro, em tese, obviamente, a ser inocentado. Como é que eles já vão fazer exame para saber se ele vai ser preso? Quer dizer, tudo isso só expõe que existe um plano político para esse caso jurídico, que o direito é apenas um instrumento de atuação política do Moraes e do STF. E mais, se a gente olhar para a jurisprudência do STF, se é que a gente pode levar a sério a jurisprudência do STF ou o próprio STF, os precedentes são todos de ex-presidentes não serem presos em presídios, e sim em celas especiais. O próprio Lula. O Lula não ficou num presídio, né? Todo mundo ia lá na porta da Polícia Federal, bom dia Lula, não sei o que e tal. Não ficou em presídio. O Temer, quando foi também preso, não ficou em presídio. O Collor não ficou em presídio. E o Bolsonaro ainda tem esse problema de saúde, que é sem dúvida algo que deveria fazer com que ele continuasse na prisão domiciliar, né? Ele não deveria nem estar preso, vamos dizer a verdade. Mas ainda que assim fosse, em prisão domiciliar. Ele tem, como bem lembrado aqui, câncer de pele e tomou uma facada. Pô, isso não é bobagem. E uma pessoa que tem uma certa idade já. Então, o que me parece que está se desenhando é uma óbvia atuação política do STF também no momento em que o processo acabar, né? No momento em que não houver mais recursos, que houver o trânsito em julgado, eles vão muito provavelmente desejarem levar o Bolsonaro para a Papuda para ostentarem o troféu. É disso que se trata. É um preso ali de ostentação do STF, um símbolo. E aí depois, de algum tempo, quando tirarem as fotos que desejam tirar, ele talvez volte para casa. Que a especialista em segurança da esquerda falou que os policiais têm que usar, não pode mais usar fuzil, tem que usar pedra. Mas essa dá para matar, pelo menos. Já que ela falou que não pode mais usar fuzil. Bom, segundo uma especialista de segurança da esquerda, que foi às redes sociais falar que policiais não podem mais usar fuzis para enfrentar os bandidos que estão nas nossas comunidades com fuzis, ela falou que tem que usar pedra. Então hoje eu trouxe aqui a nova arma que as polícias civis, militares, federal do Brasil devem usar. Acabem com os fuzis e usa isso aqui que vai resolver o problema. Isso aqui é a cabeça de alguém que se diz entender de segurança pública da esquerda. Lógico que isso aqui nunca vai resolver o problema de segurança pública do Brasil. Para quem está com um fuzil pronto para enfrentar a polícia, só outro policial bem treinado e armado, também com fuzil para enfrentá-lo. Mas é uma vergonha ver alguém que acha que entende segurança pública em falar que temos que voltar aos tempos de pedras e paus para enfrentar os criminosos. Vergonhosa a declaração. Existe um senso de pertencimento muito forte, existe uma migração muito grande vindo para Santa Catarina, porque nós temos bons índices de segurança, enfim, IDH, várias questões. E essa questão de Santa Catarina tem sido muito forte. Então é natural, só que a gente precisa tratar. Se a gente precisa apoiar o Carlos Bolsonaro, e ele vai ter o meu apoio, por que ele vai ter meu apoio? Porque eu sou deputada hoje, e as pessoas que estão criticando o Carlos quando eu falo alguma coisa, né? Vou apoiar, eu falo, meu amigo, eu sou deputada, porque o Eduardo Bolsonaro, eu falei isso no meu grupo ontem, que tem um pessoal mais próximo de mim, eu sou deputada porque o Eduardo Bolsonaro veio aqui e fez evento comigo. O Eduardo Bolsonaro falou no Pânico um dia, é por isso que eu ando com pessoas como a Júlia Zanata, porque eu confio, porque eu sei que ela vai no clube de tiro comigo, que ela não vai me trair. Aí o pessoal fala, mas tu foi competente na tua eleição, tá sendo competente no teu mandato. Sim, mas eu poderia ser a mais competente na minha eleição, tá? Isso é do fundo do meu coração, eu falo em qualquer lugar, mesmo se o Eduardo ficar bravo comigo com alguma coisa, eu vou falar pro resto da vida isso. Eu poderia ser a mais competente da eleição, em 2022, mas as pessoas não iam me dar assim, bola. Ele deu publicidade e disse assim, agora faz a tua parte. Eu fiz a minha parte, fiz uma boa campanha, sei organizar a campanha, tudo. Mas ele me deu luz. Ele disse, essa aqui é da minha confiança. E aí as pessoas me deram crédito. Você entende? Teve um dia, até contei pra ele, que eu liguei, eu tinha o cadastro, antes de eu ser deputada, eu fiz o cadastro das pessoas, tal. Enfim, eu liguei, falei, eu sou candidata, tal. Não, eu já sei, eu já vou votar em ti, porque eu vi o Eduardo Bolsonaro falando de ti. Então isso deve ser reconhecido. E aí, tá?
Mesmo as pessoas que estão criticando a vinda do Carlos, e eu entendo, e eu não acho que a gente vai ganhar esse debate, já falei isso internamente, nós não vamos ganhar esse debate enfiando goela abaixo, não vamos, nós temos que construir, isso precisa ser construído, e eu já falei com o Carlos recentemente, vou ajudar a construir isso, vou ajudar. Não vai ter mais atestado, tá lotada, você só virá na UPA se você estiver precisando de atendimento médico. Hoje é quarta-feira, eu tomei essa decisão na terça. Veja a diferença, preste atenção, eu vou apresentar a você imagens com vídeo e o áudio é do Dr. Lazarete, o médico que está trabalhando na UPA. Então agora são 18 horas e 17 minutos aqui, numa quarta-feira, que todos os pacientes recepcionados e atendidos pela triagem, não temos nenhum paciente aguardando atendimento no momento. Isso é agora final da tarde. Olha quantos pacientes estão na fila para serem atendidos. Porém, todo e qualquer paciente que precise de atendimento médico, porque está doente ou com algum outro problema, ele precisa ir à UPA. Dá uma olhadinha como estava e como está. É em nome de Jesus, todos foram curados. Olha, como prefeito de Chapecó, a minha obrigação é fazer com que os serviços públicos atendam às necessidades da população. Ontem eu tomei uma decisão. Nas unidades de pronto atendimento de Chapecó, o atestado será um atestado consciente. Por quê? Porque nós queremos que todo cidadão que tiver um atendimento de urgência e emergência não fique demorando horas dentro de uma unidade de saúde por sua superlotação. A partir de agora, a unidade de pronto atendimento 24 horas da 7 de setembro e o pronto atendimento da EFAP, a partir de amanhã, muda a regra do jogo. Nós vamos começar a trabalhar com um atestado responsável. O que significa isso? O cidadão que procurar uma UPA é porque ele precisa de um atendimento de emergência. Ao chegar e ser atendido, ele só receberá atestado médico em caso de doença ou internamento ou estar em observação de acordo com a avaliação médica. Se porventura o cidadão vier aqui porque ele precisa do atestado, não vai ter mais atestado. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o deputado Lindbergh Farias, você também, Juliana, a CNN, é uma honra estar aqui. Olha, uma coisa que esse governo não tem apreço, com todo respeito a quem pensa diferente, é o enfrentamento da criminalidade no Brasil. Os índices são os piores possíveis, a população está aterrorizada, esse é o nome que a gente não tem que dourar a pílula. Eu sou de um estado, o deputado Lindenberg também é nordestino, embora tenha sido eleito pelo Rio de Janeiro, mas eu sou de um estado, o Ceará, que nós estamos vendo uma tragédia humanitária acontecer lá. E olha os números que não existe coincidência. Você tem dos 12 municípios mais violentos do Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 10 estão, sabe onde? No Ceará e na Bahia. São administrados por quem? Há tanto tempo? Pelo PT. Então, a gente precisa buscar caminhos. Essa é uma questão que transcende uma luta ideológica, partidária, embora que tenha ideologia, sim, no crime organizado. Esse discurso que a gente viu da Gleisi, da ministra Gleisi, é um discurso que não se sustenta. Tem música com crime, você vê cabelo pintado com crime, doutrinação de jovens já através do crime. Então, por que não fazer como a Argentina fez, como o Paraguai já fez e outros países que equipararam essas organizações, essas facções criminosas que existem operando nesses países como organizações terroristas. Sim, porque isso facilita compartilhamento de dados, cooperação internacional, inclusive para monitorar o follow the money, para onde é que está indo o dinheiro. E esse dinheiro, essas organizações têm expansão em todo o mundo. Por que não pode ser monitorado isso? Então eu acredito que é um avanço, sim, que a gente possa equiparar essas facções criminosas, o crime organizado, que inclusive eu faço parte de uma CPI dentro do Senado Federal, que foi tomada de assalto pelo PT, que não assinou a CPI, não queria a investigação, foi lá e colocou os membros, colocou o presidente, o relator, e a gente, infelizmente, tem aí a base do governo Lula, que fez essa manobra numa CPI que tinha expectativa da população. Vamos ver se vai acontecer a blindagem que está acontecendo da tropa de choque do governo Lula dentro da CPMI do INSS, porque a roubalheira de viúvas, de órfãos, de velhinhos aposentados que acreditaram na previdência do país, o governo Lula soube 1 ano e meio antes, organismos de controle, dizendo o que estava acontecendo. Esperou um veículo grande de comunicação fazer uma matéria para depois o governo Lula agir. Então, agora estão blindando lá o irmão do Lula, que é um vice-presidente de uma dessas associações, desses sindicatos, que receberam bilhões de reais
dos mais pobres desse país, estão blindando poderosos, porque isso está chegando em gente poderosa também, né, de sócio do careca do INSS. Por que o PT e a base do governo Lula vota contra isso? Então eu acredito que a gente tem que avançar de uma forma serena, tranquila, mas com enfrentamento ao crime, não tirando a possibilidade de política pública, que é necessário, lazer, geração de emprego e renda e também a questão do esporte. Isso é fundamental para que a sociedade volte a ter os territórios, o Estado seja firme nessa reconquista dos territórios. É o direito das mulheres sobre o seu corpo. E quando tem deputados aqui dentro dessa casa, né, falando muitas mentiras, é necessário que nós possamos colocar aqui em pauta que esses mesmos deputados que são do PL, que são da direita, eles querem sim que essas crianças tenham filhos para poder aumentar a máfia dos órgãos a qual eles pertencem, que é deixar as crianças nascerem para que eles roubem os órgãos dessas crianças para traficar órgão no nosso país. Então é preciso dizer isso claramente aqui dentro, porque o PL e muitos deputados estão envolvidos com Senhor presidente, todo mundo aqui é livre para poder falar o que quiser aqui nessa casa. Mas existem algumas acusações que são assim, chegam a ser assombrosas. Falar que o PL está querendo derrubar, né, aí esse projeto, para poder vender os órgãos das crianças, porque estamos envolvidos em máfia de venda de órgãos, pelo amor de Deus, pô. Tem que ter um mínimo de racionalidade para poder acusar alguém. Eu sou um defensor de que a pessoa fale o que quiser aqui nessa casa. Pode continuar falando. Mas assim, vamos ter um mínimo de argumentação plausível aqui no debate. Porque essas acusações, se fossem contrárias, não seriam aceitas como meras acusações. Seriam aceitas como acusações graves e que de fato são, e que colocam um partido inteiro em uma posição de criminosos, que nós não somos. Eu nunca vi uma manchete, Marcelo Van Hatten, de que alguém aqui estaria envolvido em tráfico de órgãos de bebês. Pelo contrário, nós queremos que essas crianças nasçam para que elas tenham direito à vida. Sinceramente, vamos nivelar aqui, ter um denominador comum para que nós tenhamos uma multiplicidade de ideias, mas que elas tenham um mínimo de racionalidade, presidente. Só isso que eu peço. Essa quinta-feira eu vou estar na residência do presidente dos Estados Unidos, no Mar-a-Lago, para palestrar, falar do combate ao comunismo, expor o que está acontecendo no Brasil, para um público muito seleto, que são os maiores doadores do CIPEC Estados Unidos, né? Na verdade da ACU, que organiza o CIPEC. Fico muito lisonjeado, eu acho que é um evento importante para network, fazer relacionamentos, aquele trabalho formiguinha que muitas vezes as pessoas não veem, só vem quando você tira a foto com a autoridade de alto nível. Mas olha só como é que o Metrópolis, o Igor Gadelha noticiou isso. Eduardo Bolsonaro vai a retiro no resort de Trump. Parece até que eu estou indo para um spa, né? E o mundo está tão louco que o Globo foi muito melhor do que o Metrópolis, olha lá. Eduardo Bolsonaro fala sobre combate ao comunismo global em evento no resort de Trump. Então, meus caros, a mensagem é não parar, não precipitar, não retroceder. Nós venceremos. Martin De Luca tuitou isso aqui, ó, que é algo que a gente precisa mostrar pro pessoal. Se uma organização terrorista for designada criminosa, perdão, se uma organização criminosa for designada como organização terrorista, que é o FTO, na sigla em inglês, pelos Estados Unidos, a omissão ou recusa de um governo nacional em agir, né, não impediria a cooperação direta com governos estaduais e municípios dispostos a enfrentar a ameaça. Pode passar por cima do governo federal. Pode passar por cima do governo federal. A história oferece precedente. Quando os governos centrais não estavam dispostos ou não conseguiram confrontar atores não estatais violentos, os Estados Unidos estabeleciam parcerias diretas com autoridades locais ou regionais, desde as forças curdas no Iraque até as milícias locais na Síria, a fim de neutralizar ameaças transnacionais. O ministro decidindo quem pode ou não participar de uma reunião com o governador do Rio de Janeiro sobre um assunto que ele não deveria estar indo ao Rio de Janeiro intimidar o governador, e um outro ministro que não tem nada a ver com a história. E o Gilmar Mendes, um sujeito que não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre o assunto, e não teve uma porra de um ponto de um voto do eleitor do Rio de Janeiro. Olá, Edson Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Vamos começar o programa de hoje falando sobre o imperador do Brasil, né? O imperador do Brasil. Aquele que mais cedo ou mais tarde tudo cai nele. Aquele que realmente manda no Brasil.
Nós chegamos num ponto que ninguém mais nem se surpreende quando o Alexandre de Moraes usurpa uma prerrogativa que não é dele. Nós nos acostumamos que tudo do Brasil seja resolvido por quem manda. Aos poucos isso foi chegando. Você elege e paga pelos salários de vereadores, de prefeitos, de deputados estaduais, de governadores, de deputados federais, senadores, do presidente. Mas hoje quem decide absolutamente tudo, no Brasil pelo menos, são pessoas que não tiveram um puto de um voto sequer. Isso que se chama hoje em dia de democracia. Nesse contexto é que surge, então, ainda na semana passada, essa notícia de que o Alexandre iria ao Rio de Janeiro para ouvir explicações do governador do estado, Cláudio Castro, sobre a operação da Polícia Militar nos complexos do Alemão e da Penha. A justificativa, porque isso é uma coisa meio... Não dá a impressão para vocês que o rei vem ao nosso condado pedir explicações, né, para o capitão das capitanias hereditárias? É uma coisa meio bizarra, né? Mas a justificativa fajuta para isso é que agora, como vocês sabem, o Alexandre virou, segundo muitos, contra as regras do Supremo Tribunal Federal, o relator da DPF das favelas, aquela mesma DPF que proibiu a polícia do Rio de Janeiro de subir morro, utilizar helicóptero, etc., para fazer a operação e fortalecer o narcoterrorismo do Brasil. Falamos sobre como isso aconteceu no programa passado e retrasado. Agora, até onde eu me lembro, né, se é para a gente fingir que existe império das leis, no império das leis, se é para fingir que existe lei, o juiz, se ele é um juiz, ele deveria se pronunciar nos autos do processo e mediante a provocação de uma das partes. Mas como eu já disse aqui inúmeras vezes que o Alexandre não é juiz, e sim um pseudo-juiz, ele decide fazer as coisas como ele quer, sem que ninguém tenha provocado processualmente, e resolveu fazer, na verdade, aquela famosa visita intimidatória ao governador do Rio, Cláudio Castro, para pedir explicações sobre a mega operação que levou de arrasto uma centena de vagabundos. Como se não fosse ruim o suficiente, a visita, essa ideia de fazer uma visita intimidatória, ou seja, um homem mais poderoso do Brasil fazendo uma visita intimidatória, segundo reportou a Bela Megali, o Alexandre ainda tomou para si a prerrogativa e o poder de decidir que poderia ou não, quem poderia ou não participar dessa reunião. E eu digo o seguinte, tá aí a reportagem, não sou eu que estou dizendo, de novo, é a Bela Megali do Globo. Equipe de Moraes aprova e veta nomes que participam da reunião com Cláudio Castro sobre a operação no Rio. E reparem que ainda tem um trecho que é um trecho, essas coisas. Tem um trecho que passa quase que assim, sem atenção na reportagem, que diz o seguinte: o decano do STF, Gilmar Mendes, cobrou que Cláudio Castro apresentasse um plano de recuperação dos territórios dominados por facções e milícias. O ministro, agora esse é o Gilmar Mendes, não é o Alexandre, o ministro afirmou que, abre aspas, enquanto esse plano não sair do papel e as incursões forem pontuais, o resultado dessas operações continuará sendo parcial e sustentável. E eu tenho que trazer isso para vocês, porque eu não vi comentários o suficiente sobre esse assunto em nenhum lugar, nem de comentaristas de direito. Porque eu acho que nós chegamos num fundo do poço que as pessoas nem param mais para se dar conta de que nós temos um ministro decidindo quem pode ou não participar de uma reunião com o governador do Rio de Janeiro sobre um assunto que ele não deveria estar indo ao Rio de Janeiro intimidar o governador, e um outro ministro que não tem nada a ver com a história mandando o governador do Rio de Janeiro fabricar uma política de segurança pública para o Rio. E o Gilmar Mendes, um sujeito que não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre o assunto, e não teve uma porra de um puto de um voto do eleitor do Rio de Janeiro. E isso é que se chama agora de democracia. Esse é o Brasil de 2025. E é por isso que eu chamo essa bosta de Xandaquistão. Não foram só os secretários
em membros do governo do Rio que foram secretários e membros do governo do Rio que foram vetados pelo imperador Alexandre. Mas também, claramente, acabou sendo vetada a imprensa. Vejam só o que a Record reportou sobre esse assunto. Por favor. Agora, depois que a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, então, anunciou que, de fato, não vai ter nenhuma coletiva de imprensa. Segundo eles relataram pra gente, o próprio ministro da STF, Alexandre de Moraes, proibiu, então, qualquer aviso à imprensa, ou qualquer comunicação dos próprios secretários aqui da cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro com a imprensa, que essa reunião está a portas fechadas, a gente já sabia, mas eles atualizaram também o teor da restrição também. Foi extremamente restrita essa reunião. Nem assessores de comunicação, por exemplo, do governador, do Cláudio Castro, que costumam, né, participar dessas reuniões, puderam entrar. Delegados da Polícia Civil também ficaram de fora, porque vieram até aqui os delegados da DRE, que encabeçou inclusive a recuperação da semana passada, delegado da CORE, também o comandante do BOP também estão aqui, mas não puderam entrar, ficaram do lado de fora, só entraram mesmo, então, o governador, além do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também os secretários, né, o secretário de Segurança Pública, da Polícia Civil e da PM, e mais uma pessoa também, que é o Procurador-Geral do Estado, o Renan Miguel Saad. Então, essa reunião está extremamente restrita, portas fechadas, e ao que tudo indica que a gente vai saber muito pouco do que saiu, né, e qual foi o teor também dessa reunião, o que eles conversaram ali entre governo do Estado e ministro do STF. Mas a gente está aqui acompanhando, Tino. E vejam, não foi só... O Alexandre não proibiu só a presença da imprensa da reunião. O que seria até... Tudo bem, é possível que algumas reuniões sejam a portas fechadas. Né? É curioso que o governador não possa escolher os membros da sua equipe que vão participar da reunião e que seja determinado pelo pseudo-juiz que não deveria estar visitando, a não ser que o objetivo da reunião fosse, de fato, fazer uma ameaça. Fosse, de fato, intimidatório. Mas o Alexandre também proibiu que as poucas pessoas que participaram da reunião dessem entrevistas ou tivessem qualquer tipo de contato com veículos de notícia. O que será que foi discutido lá dentro? Que é tão sigiloso que as pessoas não podem saber. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo é do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil.